Olá, amigos, amigas. O que vai acontecer quando desencarnarmos? O que vai acontecer após a morte do nosso corpo físico? A doutrina espírita nos ensina que nós vamos para o plano espiritual e lá nós vamos rever toda a nossa última encarnação. Nós veremos as falhas que cometemos, as causas dos nossos sofrimentos e faremos um balanço. Vamos perceber de que forma poderíamos ter evitado essas faltas e vamos também reconhecer a justiça divina, que tudo está sujeito à lei de causa e efeito. E aí nós vamos pedir ajuda ao nosso mentor para podermos encarnar novamente e reparar as nossas falhas. E aí, nesse planejamento, nós escolheremos provas semelhantes àquelas que não soubemos aproveitar e também poderemos pedir provas assim que são testes para acelerar o nosso progresso espiritual, não são resgates. No entanto, o resultado desse balanço, quando chegarmos lá na espiritualidade, terá sempre um saldo positivo, porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa, né? O espírito não retrograda, estamos todos sujeitos à lei do progresso. A justiça de Deus é perfeita, as leis divinas que regem tudo, todo o universo e também a nossa vida são perfeitas. E o princípio de justiça está na lei de causa e efeito, como Jesus nos ensina, a cada um segundo as suas obras. Portanto, a nossa felicidade ou a nossa infelicidade é uma colheita da nossa própria plantação. O sofrimento não é uma punição, é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de entender que todos temos o livre-arbítrio, mas teremos que responder, pelas consequências das nossas escolhas, teremos que arcar com as consequências das nossas escolhas. E como Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista francês, escreveu, viver é isto. Ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Mas a gente pode se perguntar, se nós esquecemos o que fizemos na outra vida, nas outras vidas, se nós esquecemos quem fomos nas outras vidas, como é que podemos ser responsabilizados e resgatar as faltas de que nem lembramos? Bom, os espíritos da codificação da doutrina espírita nos ensinam. Nós temos a inspiração dos nossos mentores, essas ideias que captamos, ou então durante o sonho, às vezes vem alguma orientação dos nossos mentores. Temos os bons exemplos, dos amigos, familiares, para que possamos sempre trilhar o caminho do bem. E temos a intuição, que é a voz da nossa consciência, que vai nos fazer desejar não cometer os mesmos erros que cometemos no passado. E aí nós, com todos esses recursos, nós vamos poder fazer escolhas mais adequadas. Adequadas a quê? Ao nosso crescimento espiritual. O esquecimento do passado é uma bênção, é uma espécie de libertação da nossa consciência. Jesus disse, a cada dia basta a sua aflição. Então, a gente esquece o que fez, o que a gente foi nas vidas passadas, e isso nos liberta de relembrar de forma consciente e acabar assim alimentando culpas, vergonhas, ódios.
Bom, e quanto ao armazenamento do conhecimento, a bagagem espiritual, quanto à nossa caminhada evolutiva, né? Se a gente esquece as vidas passadas, como é que a gente pode aproveitar esse aprendizado, né, que obtivemos não só na vida anterior, mas nas muitas anteriores? Como? Como é que a gente adquire o conhecimento e retém o conhecimento? Bom, o nosso intelecto, né, ele pesquisa, investiga os dados, as informações do meio ambiente, né? A gente capta pelos órgãos dos sentidos e a memória retém o resultado, né, do aprendizado, que é decorrente dessa nossa vivência com o meio ambiente. Esse autor é filósofo português, professor Manuel São Marcos, escreveu Filosofia Espírita. Aqui nós temos o tomo 2. E ele traz algumas informações muito interessantes, que a nossa memória, né, tudo que a gente lembra de 5 minutos atrás, de um dia atrás, se alastra na nossa consciência ativa, nessa consciência desperta. Mas, com o tempo, o teor vibratório das informações armazenadas na memória vão se atenuando até se perder. Esse teor vibratório, essa memória se perde, fundida na individualidade, na inconsciência. O inconsciente guarda todas as experiências que já vivemos. E essas experiências acabam se transformando em habilidades ou tendências naturais. Então, por exemplo, uma pessoa que já nasce com muita facilidade de tocar piano ou com muita facilidade na matemática, são habilidades e tendências de aprendizados de vidas passadas. Então, tudo que a memória armazena na consciência, e aos poucos a gente esquece, né? A gente não lembra de coisas que aprendemos ou vivemos há muitos anos atrás, a gente vai esquecendo. Mas tudo que a memória armazenou, inicialmente na consciência, né? Com o tempo vai acabar sendo armazenado na memória do espírito, o espírito é a individualidade, é o inconsciente. Então, a individualidade é o próprio espírito. Então, toda a conquista intelectual é armazenada na nossa consciência ativa, aqui no presente. E essa conquista intelectual, os conhecimentos, mergulham vagarosamente no subconsciente e afundam no inconsciente, formando a nossa individualidade. E acabam se transformando e se manifestando em vocações, né, nas vidas ulteriores. E o alicerce da construção da nossa individualidade é formado pela inteligência, pela memória, pela vontade e pelo sentimento. Cada encarnação é uma oportunidade de adquirir novos valores intelecto-morais, né? E nós estamos sempre progredindo e retificando erros. E com o tempo, tudo isso vai se acrescentando à nossa individualidade. Por isso, façamos bom uso de todas as oportunidades que a vida nos apresenta, buscando evoluir o nosso intelecto, buscando evoluir moralmente, porque nada se perde. Todo conhecimento, toda habilidade é aquisição eterna. Às vezes, né, a gente, quando é aluno, pensa, mas nunca vou usar esse conhecimento. Para que eu tenho que aprender isso? Não vai se perder.
vai ficar no inconsciente, no espírito imortal, vai se transformar na verdadeira propriedade. Nada se perde. A verdadeira propriedade, tudo aquilo que conquistamos de conhecimentos e virtudes, são verdadeiras propriedades. Como Jesus nos diz, é o que o ladrão não rouba, a traça não come e a ferrugem não corrói. Amigos queridos, que a paz do Mestre nos envolva hoje e sempre.